طيب, Bismillah, alhamdulillah. Nós falamos na aula passada sobre a situação que estavam os muçulmanos dentro de Meca, depois que voltaram da Etiópia, permaneceram em Meca, e o castigo dos incrédulos contra os muçulmanos estava aumentando, e Allah subhanahu wa ta'ala não tinha permitido para ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos para se defenderem, para fazer uma guerra contra os agressores. Eles tinham que ter paciência, e esses momentos de Meca, antes da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eram momentos que Allah subhanahu wa ta'ala estava formando esses homens, vendo a paciência deles, vendo a fé, verdadeira fé deles, como é que eles seriam pacientes e suportarem esses insultos, esses castigos, de serem pacientes, de como levar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para frente, porque futuramente, como nós vamos ver depois da migração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina, como esses grandes homens, as Sahaba, que estavam dentro de Meca e que estavam junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suportando todas as agressões, de todas as formas, como é que eles eram pessoas que, com essa paciência deles, eles eram as pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala depois do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E nós iremos falar sobre, depois dos profetas, dentre os seres humanos, a primeira pessoa mais nobre dentre todos os seres humanos é o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vêm os demais profetas, todos. Depois dos profetas vêm os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles são divididos em etapas. A primeira etapa são os 4 khulafa. Depois vem aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, aqueles que se converteram ao Islã, inverteram ao Islã no início da mensagem, que são esses que estamos falando sobre eles. E depois são aqueles que participaram da batalha de Badr, aqueles que deram um voto de confiança ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam numa das batalhas, ou antes da batalha de Fath Makkah, da conquista de Meca, aqueles que deram voto de confiança embaixo da árvore. E aí vem aqueles que o Rasul alayhi salatu wassalam foi citando para nós. Mas o que nós queremos entender que esses primeiros que estavam nessa fase de Meca, esses são os principais que carregaram o Islã nas costas, que levaram a bandeira do Islã com todo o esforço, que levaram o Islã para frente, levaram o Islã para Medina, levaram o Islã para formar o governo islâmico dentro de Medina. Eles fizeram uma grande participação junto com o profeta Muhammad alayhi salam, eles que saíram nas conquistas no mundo inteiro, eles que levaram a bandeira do Islã até que chegou para nós. Se não fosse eles, não teríamos muçulmanos aqui no Brasil, não seríamos muçulmanos aqui, né? Graças a Allah subhanahu wa ta'ala que colocou essas pessoas, esses grandes homens, para terem essas grandes conquistas e vitórias, de serem pacientes, terem essa paciência de suportarem tudo. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o Islã permanecesse, que foi à frente. Nós falamos que os muçulmanos, eles eram no ano 6 da revelação, eles eram fracos, não conseguiam praticar as suas orações e anunciar o seu Islã na frente dos incrédulos, porque eles eram castigados, até que 2 grandes pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que elas entrassem no Islã, e nós falamos a história deles e a maneira que eles entraram no Islã. O primeiro deles foi o Hamza, o segundo deles foi Umar ibn Khattab. Depois que os dois, entre um e o outro, tinha 3 dias do Islã. Hamza se converteu no primeiro dia, a história dele nós contamos. 3 dias depois veio a história do Umar, o Umar, que era uma das pessoas que mais castigava os muçulmanos também, só que a súplica do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam,
ele pediu para que Allah subhanahu wa ta'ala reforçasse os muçulmanos e desse um reforço e uma força para os muçulmanos de se converter ao Islã, um dos dois Umar ibn Khattab ou Amr ibn Hisham. Umar ibn Khattab, que se converteu, Amr ibn Hisham, que seria o Abu Jahl, que ele morreu na incredulidade. Umar ibn Khattab, que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou a súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele aderiu ao Islã. E depois que o Umar aderiu ao Islã, e junto com Hamza, o Umar disse: ó mensageiro de Allah, por que nós não espalhamos a mensagem do Islã na frente das pessoas, para que todas as pessoas ouçam o Alcorão e ouçam também o Islã sobre a religião, ouçam a palavra de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, os grandes, os pequenos, as mulheres, os homens, os escravos, os livres, qualquer pessoa que vier na frente, ele tem que saber dessa palavra, tem que saber que esse é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, às vezes antes da revelação, antes de que o Umar se convertesse e o Hamza, certo dia ele queria que os incrédulos ouvissem a mensagem do Islã. Quando era revelada uma surata ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou alguns versículos, o próprio profeta Muhammad alaihi wasallam, ele recitava na frente da Kaaba, como Umar ele ouviu do profeta, depois ouviu da irmã dele, mas secretamente eles estavam recitando o Alcorão. Abertamente o profeta Muhammad alaihi wasallam, certo dia foram revelados alguns versículos e ele disse: quem de vocês, dos companheiros dele, pode recitar esses versículos na frente dos incrédulos? E todos eles ficaram com medo, porque a pessoa que vai lá para recitar na frente dos incrédulos, ele é sujeito a morrer, ou no mínimo a apanhar, a ser castigado, a ser insultado. Abdullah ibn Mas'ud, ele disse: ó mensageiro de Allah. Abdullah ibn Mas'ud era uma das primeiras pessoas também que se converteram ao Islã naquela época. Ele disse: ó mensageiro de Allah, eu posso recitar o Alcorão na frente deles, em frente à Kaaba. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele queria uma outra pessoa, porque Abdullah ibn Mas'ud era uma pessoa pequena, de estrutura pequena, ele não tinha condições de se defender. As pessoas, todos eles iriam bater nele, insultar ele, que ninguém ia defendê-lo. Ele era um pastor de ovelhas que ninguém considerava ele, só que ele insistia. E o profeta dizia: quem dentre vocês? Ele queria uma pessoa que suportasse mais, né? Se alguém avançasse em cima, né? E Abdullah ibn Mas'ud disse: eu, ao mensageiro de Allah. E o profeta perguntou pela terceira vez e ele insistia que ele queria ir recitar o Alcorão na frente das pessoas. E realmente ele foi lá e começou a recitar algumas suras do Corão. Recitando, os incrédulos eles foram em cima e começaram a bater nele, até que o Abu Jahl ele foi lá e cortou a orelha dele. E Abdullah ibn Mas'ud ele ficou totalmente ensanguentado por ser agredido de todos os lados, e ele voltou, mal conseguiu voltar e chegar até o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Os muçulmanos viram a situação dele, até assustaram. Aí ele disse: ó mensageiro de Allah, se o Senhor me ordenar novamente a ir para recitar, eu estou disposto. Esses eram os muçulmanos. Só que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele quis mostrar para os seus companheiros que a abertura do Islã, para a gente começar a se abrir totalmente, cada um de vocês divulgar de uma forma aberta, isso será prejudicial a muitos de vocês. Então eles ficavam secretamente, a maior parte, né? Só que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele recitava o Alcorão, alguns dos companheiros também recitavam, até o momento que o Umar e Hamza se converteram. Aí Abdullah ibn Mas'ud ele disse: nesse momento o Islã se fortaleceu, o bem e o mal se destacou. Aqui nós somos do bem e o mal está do outro lado. Aí Umar disse: ó mensageiro de Allah, vamos sair para divulgar a mensagem do Islã abertamente e fazer com que eles ouçam a palavra La ilaha illallah. Quais são as palavras que mais
afetam nos incrédulos e que mais eles se sentem agredidos, a palavra La ilaha illallah, não há outra divindade além de Allah. Ele falou, então vamos sair para todos nós falarmos essa palavra. Abdullah ibn Mas'ud, ele disse, e aí o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele fez com que os companheiros dele fizessem 2 fileiras, e o Umar e o Hamza estivessem, cada um encabeçando uma dessas fileiras, e todos saíram juntos até a Kaaba e foram lá e começaram a falar La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, recitando o Corão. Os incrédulos olhando, e eles não conseguiam agredir. Por quê? Hamza estava ali na frente, todo mundo temia. Do outro lado estava o Umar também, que todos temiam também. Então eles foram até a Kaaba, recitaram ao Corão, falaram a palavra La ilaha illallah Muhammad Rasulullah e voltaram, e os incrédulos olhando sem que ninguém consiga avançar ou fazer algo contra eles. Até que o Umar, ele queria desafiar os incrédulos. Ele ia lá onde estavam reunidos, até que certo dia ele foi, insultou esses incrédulos, e ele começou a recitar o Corão, começou a falar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Os incrédulos, eles não olharam, era uma pessoa só. Aí foram lá, todos eles combinaram e começaram a bater no Umar, e ele batendo neles, eles batendo nele e eles batendo nele também. Até que o Umar caiu no chão, ele não suportava mais de tantas pessoas que agrediam ele. Até que veio uma pessoa e disse, vocês acham que se vocês matarem o Umar, a tribo dele vai deixar vocês? Larguem ele e deixem ele fazer o que ele quiser. Aí deixaram o Umar, e o Umar ele voltou, todo ensanguentado também, mas firme para enfrentar novamente. E como nós falamos, de cara a cara, ninguém conseguia enfrentá-lo, só se for em conjunto. Nesse momento, Quraysh, ela sentiu que pessoas diferentes agora se converteram ao Islã. Isso está modificando o Islã, levando ele de fraco para forte, mais forte. Já saíram para Etiópia, aqui já espalhou entre muitas pessoas. Agora o Hamza, o Umar e outras pessoas vão se converter atrás deles também. Então o Islã está se desenvolvendo de uma forma, e nós citamos que eles ofereceram ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, através do tio dele, Abu Talib, eles derem dinheiro, para eles derem as mulheres que ele queria, se ele quisesse casar, para ele ser o líder deles. E ele recusou todas essas coisas e disse, somente eu tenho uma palavra a ser divulgada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ou eu divulgo, ou se Allah subhanahu wa ta'ala não permitir, eu vou morrer até eu conseguir, ou vou morrer, ou vou enfrentar até conseguir divulgar essa palavra. Depois do ano 6, veio o ano 7 da migração, da revelação. Aqui Quraysh, eles se reuniram novamente e disseram, se nós deixarmos o Muhammad dessa forma, agora ele tem pessoas que têm força, se não conseguem mais enfrentar essas pessoas, se nós deixá-lo, aquilo vai aumentar, e de repente a religião que eles tinham de adorar as estátuas, aquilo vai terminar logo, e todas as pessoas irão aderir à religião islâmica. Eles tiveram uma ideia. Qual que era a ideia? Abu Jahl e outras pessoas, outros grandes incrédulos, eles disseram, vamos fazer com que Quraysh, ou que Abu Talib, Bani Abdul Muttalib, a tribo de Abdul Muttalib, que é da família do profeta Muhammad a.s., entregue o profeta Muhammad a.s. para nós, para que a gente mate ele. Então todas as tribos vão fazer esse mesmo pedido, que eles entreguem para nós o Muhammad, que já não podemos mais suportar essa situação, e que a situação está cada vez mais difícil. Então vamos pedir, ou eles entregam o Muhammad para nós, ou vamos fazer um grande boicote contra eles. E que foi
esse boicote que Allah subhanahu wa ta'ala, o que foi chamado nos livros da Sira, al-Hisar fi Shi'b Abi Talib, o boicote e bloqueio econômico que foi feito de Quraysh contra toda a família de Abd al-Muttalib, Esse boicote nós vamos falar sobre ele, sobre os detalhes dele. Esse boicote e bloqueio econômico ao povo de Abu Talib, aqueles que estiverem junto com Abu Talib, ou eles entregam Muhammad ﷺ para eles, ou esse boicote vai continuar até eles morrerem todos juntos. O que foi esse boicote? Esse boicote, com certeza, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que aquilo acontecesse, como nós falamos, para firmar mais esses crentes, e para que eles tenham, através desse cerco, uma fé mais forte, para eles se aprofundarem na fé e na religião e na crença, porque tem pessoas que você, ao colocá-las ao teste, o teste delas, às vezes, quando Allah subhanahu wa ta'ala coloca essas pessoas em teste, ela na hora ela sai, ela fala, não, por que eu vou me colocar no teste de tal, de praticar isso, praticar aquilo? Não é melhor deixar, é melhor sair, é melhor não enfrentar. Ele deixa a religião. Essas pessoas não, elas foram firmes. Foi um boicote de 3 anos, de bloqueio. Esses incrédulos se ajuntaram e falaram, nós vamos boicotar no Shi'b Abi Talib. Shi'b Abi Talib, que seria uma parte onde Abu Talib, porque cada tribo ela tem um local reservado que é deles. É um terreno, uma terra tal, que é dessas pessoas, dessa tribo. Então tem esse tribo de Abi Talib, tem um local reservado ali que é deles, de Abu Talib e sua família. Quraysh, ela disse, todas as pessoas, aqueles que são muçulmanos, ou aqueles que apoiarem o Muhammad, nós iremos boicotá-los de todas as formas. Esse boicote, ele abrangeu o quê? Eles escreveram um contrato entre eles, e todas as tribos assinaram esse contrato, desse bloqueio, desse boicote contra o profeta Muhammad a.s. e seus seguidores e sua família, se eles aceitarem. Toda a família de Abu Talib, os incrédulos e os muçulmanos não aceitaram entregar o profeta Muhammad a.s. e ficaram nesse bloqueio, a não ser o Abu Lahab. Abu Lahab não, ele falou, não, eu aceito, entreguem o Muhammad. É o único da família, da tribo do profeta Muhammad a.s. que não que aceitou esse bloqueio. Essa é uma nova forma de guerra contra os muçulmanos. Essa nova forma de guerra, ela contraria totalmente os costumes, as tradições de Quraysh, porque nós sabemos que Quraysh, antes do Islã, os árabes mesmo, se alguém chegasse lá e tinha fome, eles não deixavam, eles davam de comer. Se alguém era injustiçado, eles tomavam o direito dele e não deixavam com que a injustiça acontecesse. Se houvesse algo que contrariava os costumes deles, que eles tinham costumes bons também, eles não permitiam. Só que nesse momento todos se reuniram para que esse bloqueio seja feito, e eles começaram. O problema onde que eles começaram? Começaram no começo de Muharram, começo do Muharram, no ano 7 da divulgação da mensagem, da revelação da mensagem. Ano 7, que seria Muharram. E o Quraysh, eles sabiam que tinha 4 meses que são os meses sagrados, que seria Muharram, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah e também Shawwal, não é? Então Shawwal são 4 meses. Então Muharram, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah e Muharram, que são sequentes. Depois vem o Shawwal, que ele está no meio. Eles são meses sagrados que Quraysh, ela acreditava já que esses meses ninguém poderia injustiçar ninguém. E mesmo assim eles escreveram
esse contrato entre eles no começo do Muharram. Então eles contrariaram até os costumes deles, contrariaram a própria religião deles, contrariaram as tradições que eles tinham e os valores que eles tinham. E fizeram uma constituição no benefício deles, somente por causa das estátuas, da religião, daquilo que eles têm e tal, para não serem feridas aquelas questões que eles têm pelo profeta Muhammad a.s. e seus seguidores. Isso começou, as cláusulas que eles escreveram ali naquele contrato. Em primeiro lugar, que ninguém pode ter qualquer relação com essas pessoas, que seriam a família de Abu Talib. Muçulmanos, crentes e descrentes que apoiam o não entregar o profeta Muhammad a.s. para os incrédulos para ser morto. Então, mesmo que seja incrédulo, ele entra nesse bloqueio. Então, não podem ter relações com eles, relação nenhuma, não podem conversar, ter relação, mesmo que for um parente deles, não podem casar deles e nem permitir que eles casem dessas pessoas. Também não é para vender a eles nada e nem comprar deles nenhum mantimento, qualquer coisa. Então não pode conversar, não pode casar com eles, não pode vender ou comprar deles. Também não podem sentar onde eles estão sentados. Se uma pessoa dessas pessoas que não aceitaram o que eles colocaram no contrato deles, não pode até sentar e conversar com elas, não pode se misturar com elas, no lugar onde elas estão, as pessoas devem se retirar, não podem nem falar com elas. Então, até falar, se estiver passando uma pessoa e fizer uma pergunta para eles, é proibido dela falar com ela, nem perguntarem, nem responder. Então, eles foram totalmente isolados no Sha'b, que seria esse local onde está Abu Talib. E não aceitar de Bani Hashim e Bani al-Muttalib, que estão apoiando Muhammad, nenhum tipo e nenhuma condição de fazerem pazes. Então, não aceitar nenhum tipo de pazes se eles oferecerem: olha, vamos entrar em paz, vamos ver, vamos rever esse contrato que vocês fizeram. Não é para fazer pazes nenhuma. A única condição é entregar o Muhammad para ser morto, ou eles estariam aplicando esse bloqueio contra Abu Talib e Bani Hashim nesse local. Isso nos lembra de que hoje? Gaza, né? O bloqueio contra Gaza, que hoje o mundo inteiro bloqueou Gaza durante 17 anos, e além do bloqueio agora vem esse genocídio que está acontecendo em Gaza. Então, o que está acontecendo em Gaza já aconteceu com o profeta Muhammad a.s. esse bloqueio de 3 anos. Nós vamos ver o que aconteceu nesse bloqueio, onde os muçulmanos e os incrédulos que estavam ali no Sha'b, como é que eles passaram. Imaginem, ninguém pode conversar com eles, ninguém pode vender a eles, ninguém pode comprar deles, ninguém pode casar com eles, ninguém pode sentar com eles, ninguém pode fazer pazes com eles. E aquilo foi escrito e assinado. Foi escrito e assinado por todas as tribos. E somente aquilo lá, esse bloqueio será furado somente na entrega do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Nesse momento, com certeza, 3 anos, imaginem, se viesse alguém de fora de Meca para vender algum mantimento, Quraish toda ia em cima e eles falavam: quanto que eles vão comprar? Por quanto? Por tal medida, uma medida. Nós damos 2 medidas, mas não vendem para eles. Por 2 medidas, nós damos 3. 4 medidas, nós damos 5. Então eles impediam que as pessoas vendessem e comprassem deles também. Eles não tinham mais nem comida, não tinham mais contato com ninguém, não tinham como conversar com ninguém,
e eram todos os muçulmanos e suas famílias e os incrédulos que estavam presentes ali. Durante 3 anos esse boicote aconteceu, até que as pessoas não achavam mais o que comer. E eles comiam as folhas das árvores. E comiam também, eles, os historiadores eles citam que couro de um cabrito velho que estava jogado e ele estava totalmente seco, eles colocavam dentro da água para ferver e comer ou mastigar aquilo lá para impedir a fome. As pessoas, as crianças ouviam os gritos das crianças, o choro das crianças, o choro dos idosos. Tem pessoas que morreram, tem pessoas que ficaram doentes, tem pessoas que passaram, então as pessoas passaram muita necessidade nesses 3 anos de boicote e bloqueio aos muçulmanos e aqueles que apoiavam o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, mesmo que não sejam muçulmanos. Aquele boicote, aquela cláusula que foi escrita e assinada por todos, ela foi colocada dentro da Kaaba. Isso para confirmar que todas as tribos que assinaram essas cláusulas estavam no lugar segredo, um lugar sagrado. Esse lugar sagrado dentro da Kaaba e fechado ali, então, estava pendurado no meio da Kaaba. E que se as pessoas falassem, eles iam falar: olha, nós temos uma cláusula assinada por todas as tribos e colocada dentro da Kaaba para preservar a nossa crença, os nossos ídolos, os nossos costumes, contra aquelas que querem contrariar esses ídolos, esses costumes, essa religião. Depois de 3 anos, subhanallah, tinha 3 ou 5 pessoas, uma dessas pessoas que começou, ele olhou e ele viu que essas pessoas, elas não podem ficar dessa maneira. Eles não podem ficar passando fome, passando necessidade, passando o que estão passando, sem que alguém desse qualquer suporte ou sem que alguém se manifestasse dentro de Meca. Aí surgiu uma das pessoas que nós, inshallah, vamos citar na próxima aula, que vieram para cortar todo esse desbloqueio. 5 pessoas que são dentre os incrédulos. Nós vamos citar os nomes deles, onde 2 deles se converteram futuramente, né? E 3 deles morreram na incredulidade. Mas isso demonstra que, às vezes, a pessoa, mesmo não sendo na religião, mas ele tem a questão da humanidade, como hoje nós vimos no mundo. Muitas pessoas que não são muçulmanas, mas não aceitam aquilo que está acontecendo dentro de Gaza, dentro da Palestina. Inshallah, na próxima aula, inshallah, nós vamos falar como é que foi esse desbloqueio que aconteceu e o que aconteceu depois desses 3 anos, inshallah. بارك الله فيكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.